Conselhos para Mães Cristãs, parte 05, dia 1 de 6 de 2024. É incrível o quanto eles aprendem sem esforço, tanto de palavras quanto de coisas. Podemos até ir longe demais, inculcando incessantemente a piedade em suas mentes ternas. As mães devem vigiar o momento favorável para incutir a instrução religiosa. Uma frase no momento favorável é melhor do que uma longa palestra no momento fora de época. A santidade não pode ser tornada agradável ao coração natural, mas a instrução piedosa pode tornar-se interessante. Os métodos indiretos de alcançar a consciência são muitas vezes melhores do que os mais diretos. Observações ocasionais que não parecem ser dirigidas a eles são frequentemente notadas e lembradas. Especialmente a conversa com visitantes piedosos, na presença deles tem um efeito maravilhoso. Deixe seus filhos chegarem cedo à companhia para que possam ouvir, isto é, se a conversa for edificante. Ao provocar comentários sobre certos assuntos de ministros e outras pessoas piedosas aos ouvidos das crianças, você provavelmente produzirá maior efeito do que se as mesmas coisas fossem dirigidas diretamente a elas pelos seus pais. A calúnia familiar é um mal contra o qual as mães não podem se proteger com demasiada diligência. Existem algumas famílias que são extremamente cautelosas ao falar mal dos vizinhos fora de casa, mas quando estão em casa, sentem-se privilegiados e, na presença dos filhos, permitem-se grandes liberdades ao traduzir o caráter daqueles com quem convivem, ostensivamente, nos hábitos de camaradagem amigável. Este não é apenas um mau hábito, facilmente contraído pelas crianças, mas é o método mais eficaz de ensiná-las a bancar o hipócrita, assumindo constantemente a aparência de amizade e usando a linguagem da bondade, quando um sentimento contrário é habitualmente querido. É impossível nutrir sentimentos de verdadeira amizade para com aqueles a quem difamamos todos os dias. Ó mães, protejam seus filhos contra esse vício comum, tão livremente praticado e tão pouco censurado por muitos. Semelhante a isso, mas menos maligna, é a prática de ridicularizar as fraquezas e caricaturar as imperfeições ou defeitos pessoais de nossos amigos. Em algumas famílias inteiras, existe um talento para a mímica. Eles podem imitar com tanta exatidão os tons, os gestos, as atitudes e os modos dos outros que o exercício desta faculdade se torna uma fonte de muita diversão às custas dos seus vizinhos, especialmente quando a qualidade ou ação imitada é um pouco exagerada ou distorcida. Esta propensão deve ser reprimida cuidadosa e resolutamente nos jovens. É muito provável que ocasione uma separação ou alienação de afetos entre amigos, pois quem entre nós está disposto a ser ridicularizado para o entretenimento dos outros? Não há nada em que as mães devam insistir de maneira mais uniforme e peremptória do que seus filhos digam a verdade. Toda a verdade e nada além da verdade. Pode-se dizer que mentir, acima de todas as outras coisas, é o vício das crianças. Nós nos desviamos desde o ventre, falando mentiras. Salmo 58:3. As crianças logo aprendem que os outros não conseguem olhar dentro dos seus corações. Portanto, muitas vezes dirão o que sabem que não é verdade, com a confiança de que não podem ser detectados. Fique atento a este assunto e não ignore uma ofensa desse tipo. Tenho observado que muitos pais dignos parecem saber pouco ou pouco se importam com o hábito de mentir dos filhos.
Manifeste por todos os meios adequados sua total aversão à mentira, em todos os seus tipos e graus. Gostaria também de alertar as mães contra a ambição tola de tentar fazer dos seus filhos prodígios e contra a vaidade de exagerar tanto os seus discursos e façanhas inteligentes, que os fazem parecer prodígios. Eu não seria tão rígido ao ponto de proibir as mães de falarem de seus queridos filhos, pois da abundância do coração a boca falará. Mas posso aconselhá-lo a não fazer de seus filhos o tema eterno de sua conversa, de manhã, meio-dia e noite. Fique tranquilo, pois outras pessoas não se interessam tanto pelo assunto quanto você. E embora eu elogiasse aquelas mães que são diligentes na instrução de seus filhos, eu diria respeitosamente: sejam gratos por elas não serem idiotas, nem deformadas, nem destituídas do bom senso da natureza humana. Mas não fique ansioso para que eles sejam considerados prodígios. As crianças podem ser treinadas para realizar maravilhas, mas que bem pode advir disso? Não vemos porcos treinados da mesma forma? Exerça uma disciplina salutar para com seus filhos, mesmo com a vara, quando for necessário. Mas deixe que esse tipo de disciplina seja o último recurso e seja usado raramente. É muito melhor do que isolá-los num quarto escuro, ou privá-los da comida necessária, ou qualquer coisa que mantenha a criança de mau humor por muito tempo. Amém. Tem continuação. Senhor, obrigado por tudo. Eu te louvo, te adoro, Pai. Manifesta o teu poder, ó Pai, e a tua graça, dá-nos o teu renovo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.